Especialistas da mente humana estão preocupados com a saúde mental de crianças e adolescentes expostos às telas e às redes sociais. Além do aumento de casos de transtornos como o TDAH, pela primeira vez na história, os estudos mostram que a geração atual tem QI menor que o de gerações passadas. Em tempos tecnológicos e de realidade virtual, evento reuniu neste sábado especialistas para discutir o desenvolvimento da mente na infância e na adolescência, o impacto que telas e redes sociais podem ter no cérebro. Você já vê que a criança pequenininha ela já tem uma familiaridade ali de forma muito precoce com esses instrumentos. Isso é um primeiro passo para elas adentrarem no mundo das redes sociais de forma muito precoce. Redes sociais, aplicativos de mensagem instantânea. Então, isso é uma preocupação. Para a criança pequena, né, o uso de tela é uma preocupação, porque tem uma correlação com o atraso da linguagem. A exposição excessiva às telas e redes sociais pode levar ao acometimento de doenças mentais. A gente vê que o adolescente ele ainda não tem um preparo para lidar com algumas questões que a rede social antecipa. Então a gente vê que questões de ansiedade, questões corporais ficam mais evidentes. Então é uma problemática que está se evidenciando cada vez mais no consultório. Então está saindo da esfera da família, passando pela esfera da escola e está caindo no consultório. Quando começa a chegar no consultório é que a gente vê que o problema realmente já está instalado. Pela primeira vez na história, estudos mostram que a atual geração, conhecida como nativos digitais, apresentou QI, coeficiente de inteligência, abaixo das anteriores. Isso tem preocupado cientistas que trabalham com a mente humana. Essa geração, a geração Z, foi a primeira geração em que o QI diminuiu nos testes de medida de inteligência. Então é uma geração que tem dificuldade no que a gente chama de função executiva. São as dificuldades de raciocínio lógico, planejamento, controle emocional, a atenção e a inteligência de forma global, que a gente chama cognição. E agora a gente está tentando estudar e descobrir o que é que levou a isso. Mas os principais suspeitos atualmente são o excesso do uso de tela, o isolamento social que piorou muito por causa do período de pandemia que a gente passou, a dificuldade de encontrar outras formas de desenvolver o cérebro, além do uso de eletrônicos. Então as crianças têm menos acesso à arte, menos acesso à cultura. E, além disso, a redução da prática de atividade física. O aumento de diagnósticos de transtornos mentais, como o de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, pode ter relação com o ambiente virtual. Alguns transtornos, como transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, principalmente na adolescência, aumento de índice de suicídio que dobrou nos últimos anos na adolescência, aumento da quantidade de diagnósticos de TDAH, que TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses diagnósticos, eles têm uma relação direta com isso que está acontecendo, com esse isolamento social, com esse uso excessivo de eletrônico. Muito se fala do diagnóstico de autismo, se ele está aumentando também relacionado a isso, mas nesse caso influencia em como a criança vai manifestar o autismo. Então, até isso influencia. Se a criança já ia ter um diagnóstico de autismo, isso impacta na gravidade, mas provavelmente não no aumento da quantidade de diagnósticos. Especialistas em saúde da criança e do adolescente estudam como ajudar as novas gerações a ter uma vida saudável. Você educar uma criança, você promover um crescimento saudável, um desenvolvimento adequado, a gente precisa que esses pais estejam perto dos seus filhos, para que eles possam não só crescer em tamanho, não só se desenvolver neurologicamente bem, mas que eles possam ter também uma saúde mental adequada.